Fala galera, beleza? Aqui é o canal podcast Futebol Danone Resenha, trazendo muita resenha, futebol e muita zoeira pra vocês. Hoje estou aqui com um time completo, hoje o time tá certinho, hein? Estou com a presença ilustre e sempre boa de Rafa. E aí, Rafa, beleza? Beleza, boa noite, bom dia, boa tarde a todos que escutam ou vê pelo YouTube o podcast Futebol Danone Resenha. Boa. E estamos aqui também com o João. E aí, João, beleza? Tranquilo? Tudo certo? Oi, Matheus, tudo bem? Oi, Rafa, tudo bem também? E agora que todo mundo esteja ouvindo aí a gente, seja de dia, de tarde ou de noite, como diria meu glorioso amigo Rafael. E o quadro de hoje é o quadro Times Históricos, trazendo hoje o time campeão da Libertadores de 2012, o Corinthians, o Coringão, campeão de 2012. Vamos trazer um momento marcante já para refrescar a memória dos torcedores corintianos logo de cara. Da grande área, correu, bateu, Jorge Henrique desceu de cabeça na entrada de área, sobe Schiavi, tira dali, a bola voltou para Emerson, bateu, é gol! E que golaço! Gol do Corinthians! Salve o É de Emerson, camisa 11. A cobrança de falta, Chicão levantou na área, houve um desvio, a bola bateu no zagueiro, sobrou. Pediram me chuta, Emerson chegou, pegou de pé, tocou por cima do goleiro, no fundo do Boca. Na marca de 8 minutos, etapa final do jogo. Emerson, camisa 11. Corinthians 1, Boca 0. Leandro Quesada. E o Emerson estava preocupado com a linha do impedimento, né? Mas foi tão rápido o lance, de repente a bola sobra cara a cara com o goleiro. E aí o chute forte, sem defesa para o goleiro da equipe do Boca. Um chute forte, consciente. O primeiro gol da partida, quem sabe o gol da zaga conquista. Vai sobrar, o rebote fica por um zagueiro central, passou Schiavi de presente para Emerson, invadiu seu goleiro, ele bateu, é gol! E que golaço! Gol do Corinthians! Salve o É de Emerson, camisa 11. Ele ficou na espreita, no erro de Schiavi que deu de presente, ele dominou e partiu pro gol. Na saída do goleiro, ele teve tranquilidade para rolar pro canto esquerdo. Na marca de 27 minutos, etapa final do jogo. Emerson, camisa 11. Ele leva o torcedor do Corinthians para o espaço, para o paraíso. O tão sonhado título está super perto. Ele já pode ser tocado, já pode ser experimentado. E eu vou descer para te abraçar, Emerson, em nome da torcida do Corinthians, na hora do jogo. Aquele abraço. Corinthians 2, Boca 0. Leandro Quesada. Pela primeira vez campeão da Libertadores da América. Se no primeiro lance, no primeiro gol, foi oportunismo depois do calcanhar de Danilo Sócrates, nesse velocidade do Emerson, partindo para cima com o zagueiro argentino no cangote.
teve a tranquilidade na saída do goleiro de escolher o canto e mandar para o fundo da rede. O segundo gol do Corinthians, o gol do título, o quinto gol de Emerson na Libertadores, o artilheiro do time na competição sul-americana. O Corinthians é campeão, José Silvério. Bom, e esse daí a gente ouvimos um pouquinho dos gols do Sheik, que consagrou o título do Corinthians daquele ano. Essa hora, os torcedores do Coringão já estão chorando, relembrando esse título inédito, histórico do Corinthians. E aí, o que vocês lembram desse título? Hein, Rafa? O que você lembra desse título aí? Dessa final em específico? Essa final da Libertadores foi uma final muito marcante para todos os torcedores do Corinthians. Eu digo para todos os torcedores brasileiros em geral, porque o Boca era sempre acostumado a vencer brasileiros na final. Aconteceu com o Grêmio, Palmeiras, em ocasiões diferentes, mas dessa vez deu timão. Boa. João lembra também, né, dos gols do Sheik? Lembro bastante daquele... Final no Pacaembu. Sim, daquele time de 2012, que foi um time, né, que era um time bastante experiência. Tinha jogadores como o Alex, né, o próprio Danilo, já era experiente, já fazia parte do time dos velhinhos. Tinha bastante... Exato. Tinha o Chicão, né, tinha bastante gente ali que já tinha bastante experiência. E o Corinthians, aquela Libertadores, atropelou todo mundo, né? Acho que teve empate contra o Emelec só, se eu não me engano foi nas oitavas de final, mas o resto passou um carro em todo mundo. Sim. Então, e começando a falar um pouquinho desse ano do Corinthians, de 2012, onde foi campeão, a gente começou tendo o Campeonato Paulista, né, como acontece todo ano, e o Corinthians, ele teve uma campanha estatisticamente boa, né, Rafa? Muito boa, foram 19 jogos na primeira fase, com 14 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Derrota essa que foi para a equipe do Santos, né? Foi num clássico, nada assustador. Mas o Corinthians nesse Campeonato Paulista, amigo Matheus e amigo João, como eu disse, na primeira fase foi ótimo, foi o primeiro colocado de toda a primeira fase, aquele campeonato ainda com 20 clubes, né? Que agora são 16 no Paulista. E já na segunda fase, nas quartas de finais, perdeu para a Ponte Preta, né? Tradicionalíssima Ponte Preta, no Pacaembu, por 3-2, abandonando precocemente aí o certame paulista, né? O certame estadual. Sim. E cair numa fase de quarta de final do Paulista, com um time como a grandeza do Corinthians, é um tanto que pode-se dizer que é uma zebra, né, João? É uma zebra, né? Inesperado mesmo. Até porque o Corinthians, aquela base do time que jogou Paulista, é a base que foi campeão da Libertadores e campeão do mundo sequentemente no ano, né? Sim. E aí terminou essa fase do Paulista, como comentamos agora, e começou, em paralelo a essa fase final do Paulista, a Libertadores, né? Onde o Corinthians empatou, né, com o Deportivo Táchira por 1-1 na Venezuela. Jogo esse que foi, eu acho que para a campanha invicta do Corinthians foi o jogo ideal, foi o jogo marcante, o marco zero, né, como se dizem, pois o Deportivo Táchira estava ganhando na Venezuela do Corinthians por 1-0, onde no finalzinho o Corinthians encontrou uma falta na lateral ali mais ou menos do campo, ofensiva, onde falta essa que gerou um cruzamento para a área e o Ralf no finalzinho, aos 48 do segundo tempo, empatou o jogo e evitando a derrota que já seria a quebra da invencibilidade que não seria conquistada e tão comemorada pelo Corinthians futuramente nesse campeonato. E tão falada, né? Essa invencibilidade da Libertadores. Continuando, vocês se recordam de mais algum jogo dessa fase de grupo marcante? Matheus, um adendo nessa Libertadores, na fase de grupos, o Corinthians participou do grupo 6, que tinha Corinthians, Cruz Azul, Nacional, do Paraguai e o próprio Deportivo Táchira, né?
Sim, sim. O Corinthians saiu dessa fase invicto, como todos nós sabemos, com 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Sim. E nesse jogo, por sinal, nessa fase de grupos, teve um jogo bem interessante também, bem marcante. Foi um 6-0 no Deportivo Táchira, valendo pela última rodada da fase de grupos, né? Que foi 6-0 contra o próprio Táchira, que teve aquele empate suado na primeira rodada. Vocês se recordam um pouco desse jogo? Eu me recordo muito desse jogo, Matheus, que foi o 6-0 com o Deportivo Táchira. Vale lembrar que foi a maior goleada desse time do Corinthians no ano de 2012, né? No ano de 2012, isso. O Corinthians fez esse 6-0, abriu, como o meu amigo João Vitor disse, o Danilo, já no time dos velhinhos, Paulinho, fez o segundo gol, Jorge Henrique o terceiro, o importantíssimo Emerson Sheik, Lee Edson, o luso brasileiro Lee Edson, nascido em Valência, na Bahia. Um grande abraço para Valência, cidade do meu pai. E Douglas fechou a goleada desse 6-0 contra o Tati. Era um time que já estava redondo já, né, pro final do campeonato, né, para seguir aquelas fases seguintes, porque era um time a ser batido realmente, né, o Corinthians dessa época. Já começava a ter uma forma, já começava a ter um padrão tático e técnico, esse time do Corinthians aí que foi campeão, né? Esse Corinthians, João, é a base do Corinthians campeão brasileiro em 2011, né, no ano 11, antes. Anterior, né? Treinado pelo Tite, que hoje é técnico da seleção, né, Matheus? E o Tite que balançou naquela fatídica eliminação para o Tolima, né? Na Libertadores do ano também, posterior ao do título. Sim. Trazendo uma discussão, desculpe cortar, trazendo uma discussão que eu trago aos amigos, como nós já falamos no podcast número 1, se você ouvinte já ouviu, ouça de novo. Se você não ouviu ainda, vá lá no Spotify, no canal do YouTube e ouça. Nós falamos de um São Paulo tricampeão brasileiro com o Muricy, que foi mantido no cargo, e agora voltamos a esse exemplo do Tite, que foi mantido no cargo depois de um revés e trouxe a glória eterna à equipe do Pacaembu. Sim. Campanha essa que, depois da fase de grupo, progrediu e enfrentou o Emelec no mata-mata, empatando o jogo da ida no Equador por 0-0, e na volta despachou o Emelec fácil por 3-0 no Pacaembu. O João tem alguma lembrança dessa fase contra o Emelec? Então, foi o primeiro jogo do goleiro Cássio, né? Foi um adendo importante, foi a vinda do Cássio, né? O Cássio que veio da Europa, né? Pro Corinthians. E fez um grande jogo no primeiro jogo lá no Equador. Fez bastante defesa, né? O time do Emelec saiu da casinha. Foi, né? O resultado importava bastante no primeiro jogo. Mas aí o Corinthians saiu ileso com 0-0. E depois, né? No Pacaembu, ganhou de 3-0 do Emelec. E depois pegou o Vasco, né? O Vasco que jogou contra o Lanús, um jogo difícil, né? 2-1 lá em São Januário e 2-1 lá na Argentina, e depois foi para os pênaltis, e o Vasco se sagrou ali, jogou contra o Lanús e ganhou. Vasco esse que pega o Corinthians nas quartas de finais, é um Vasco também bastante recheado de atletas consagrados, né, e do time dos velhinhos, como eu diria. Vocês têm algum dado aí do Vasco aí, gente, do Vasco, desse jogo contra o Corinthians? Sim, o Vasco empatou com o Corinthians, né, em São Januário, pelas quartas de final, na ida, isso, por 0-0, e na volta o jogo estava brigado, estava bem disputado. O Vasco veio de um jogo bem disputado nas oitavas, como o João falou, contra o Lanús, já estava cascudo em Libertadores, onde estava enfrentando o Corinthians no Pacaembu, estava 0-0, até que Alessandro, lateral do Corinthians, perde a bola para o Diego Souza, atacante do Vasco, que sai na disparada, lá do meio de campo, arrancando, não tinha mais ninguém, não tinha mais nenhum zagueiro. Eis que eles aparecem na frente do Cássio, bate no cantinho, o Cássio, como o grande herói dessa Libertadores que foi, salvou com a pontinha dos dedos e evitando o gol que seria da eliminação corintiana. Você lembra um pouquinho desse jogo aí, Rafa? Lembro muito bem desse jogo. Corinthians e Vasco também super
recheado, né? Vasco campeão da Copa do Brasil de 2011, se não me engano. Sim. Em cima do Coritiba, que viria a perder para o Palmeiras também em 2012. Mas o que... Eu tenho um amigo, amigos à mesa, escutem essa história, eu tenho um amigo que ele disse que o Diego Souza não jogou no Corinthians, mas ele é um dos maiores ídolos da história do time do Pacaembu. Do Vasco. Isso é verdade. Sim. E jogo esse que, após esse lance histórico, defendido pelo Cássio, no finalzinho, Paulinho, com a sua mágica que voava sobre ele durante todo esse ano, fez o gol no finalzinho de cabeça e que explodiu o Pacaembu, explodiu a fiel torcida, que foi pro Alambrado comemorar junto com a sua nação e passando para a semifinal contra o Santos da Vila Belmiro. Só um adendo, Matheus, nesse jogo aí contra o Vasco, a expulsão, né, emblemática do Tite que assistiu ali na arquibancada do Pacaembu, o jogo, né, o finalzinho do jogo, e comemorou bastante com esse jogo e com esse gol do Paulinho também, que foi o gol, né, que deu a classificação para o Corinthians seguir em frente, pegar o Santos, né? Antes de falar dessa semifinal do Santos, eu quero pedir ao amigo Matheus, o menino dos Campinhos, a escalação daquele Corinthians que eu não estou achando aqui. O time base do Corinthians da Libertadores. Tem aí, Matheus? Claro, opa, eu sempre tenho a escalação é comigo mesmo. Ó. A formação era do técnico Tite naquela competição, era um 4-2-3-1, com Cássio no gol. Na lateral direita, Alessandro. Lateral esquerda, Fábio Santos. E na zaga, fechando, Leandro Castan e Chicão, o homem dos gols de falta. Começando agora no meio de campo, Ralf e Paulinho, a dupla dinâmica, dupla que ninguém parava do Corinthians. Com mais à frente o Alex, que estava sendo apoiado pela ponta na ala direita, o Jorge Henrique, e na ala esquerda o Danilo, fechando um pouco mais para o meio. E, por fim, Emerson Sheik na centroavância do time, que foi o artilheiro do Corinthians na Libertadores 2012. E prosseguindo agora, falando um pouquinho mais do jogo, primeiro jogo, né, da semifinal, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, clássico paulista numa semifinal de campeonato de Libertadores, no tanto quanto atrativo para todo mundo que está assistindo, né? E belo clássico, né? Com certeza, jogo esse que o Corinthians venceu por 1-0, com um golaço que eu acho que todo mundo lembra, né? Aquela batida colocada do Sheik no ângulo. Eu acho que vocês se recordam bem desse gol? Golaço na Vila Belmiro, calou a Vila Belmiro aquele gol. Vila Belmiro acostumada já a ver muitos golaços, né? Sim. Que diga todos os times do Santos. Sim, de toda a era, né? E o Santos, aquele que era o atual campeão da Libertadores, né? Era um time a ser defendia batido. o título da Libertadores, né? Era um time que jogou pro Bolívar, né? Nas oitavas de final, né? Nessa fase final. Perdeu lá de 2-1 na altitude, né? E ganhou aqui na Vila Belmiro por 8-0. Aí curiosidade é aquele técnico do Bolívar que disse que não conhecia Neymar, né? Que não conhecia o Neymar. Conseguiu, é verdade. Agora, depois desse jogo, ele conheceu realmente, né? Conheceu muito bem. E o Corinthians, que já conhecia Neymar e o Santos, avançou a final, né? Sim. É verdade. Empatando por 1-1 no Pacaembu, consagrando de vez a vaga na final contra o argentino Boca Juniors. Jogo esse, confronto esse que nós já falamos um pouquinho, né? Que foi o primeiro jogo lá na Bombonera. Corinthians jogou fora o primeiro jogo e decidiu em casa pelo critério de classificação na fase de grupos. Foi o melhor primeiro. Jogo esse que o Boca saiu na frente e o Corinthians empatou com aquele gol emblemático do Romarinho. Quem não lembra? Olha o Romarinho! Exato. Quem não lembra de Kleber Machado narrando com toda vontade e deixando cada vez mais emocionante a cada palavra que ele dizia, esse gol do Romarinho empatando o jogo na Bombonera. Vamos ouvir um pouco desse gol aí, galera? Vamos lá. Bora. É emocionante.
Então roda o gol aí, narrado por Kleber Machado, da Globo, o gol do empate do Corinthians contra o Boca lá na Bombonera. Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! Gol! Romarinho do Corinthians! Isso é ter estrela! Isso é pra cair nas graças, pra morar no coração da fiel torcida! E a jogada começa com o Paulinho tomando a bola do Riquelme. Emerson ajeita, Romarinho dispara, fica na cara do gol. E o gol não ficou pequeno, o goleiro não ficou gigante. Ele teve qualidade, habilidade, frieza. Foi o primeiro tapa na bola que ele deu na Libertadores da vida inteira. E manda pro fundo do gol. Romarinho, camisa 21. O Corinthians empata o jogo. Bom, ouvimos o gol do Romarinho. Beleza, torcida do Timão? Gostaram dessa mais uma pedrada da narração do Kleber Machado? Curtiram? Eu acho que aqui todo mundo curtiu também. Relembrar este gol emblemático do Romarinho dando toquinho por cima do goleiro do Boca Juniors. E pressão, Romarinho, né? Não, sentiu bastante, né? A pressão da Bombonera. Eu não sei de nada. Eu não sei o que vocês acham, meus amigos. Mas eu acho que esse nome Romário, né? Não sentia muita pressão em clássico, essa coisa. Já tinha alguma coisa... Palmeiras que o diga, né? É verdade. Voltando a falar daquela final, meus amigos, eu tenho uma observação muito legal aqui do Boca Juniors, que tinha o Seba no elenco, Seba da MSI, né, da época de MSI, que tinha passado pelo Corinthians, um zagueiro aí consagrado, Santiago Silva, El Tanque, já tinha também passado pelo Corinthians, além de Riquelme, né, o cracaço da camisa 10 do Boca, cracaço Riquelme. Sim. Jogadores esses, né? Seba e Santiago Silva passaram no Corinthians numa era não tão boa do time do Parque São Jorge, né? Que estava passando muita turbulência nessa época de corrupção e que não vamos entrar em detalhes, né? E jogo esse que contra o Boca Juniors na Bombonera foi 1-1 tal, que voltaram a se enfrentar na semana seguinte, numa quarta-feira à noite, no Pacaembu. Jogo esse que eu acho que o Brasil inteiro, ou a América inteira, lembra, onde o Corinthians ganhou por 2-0, sendo que Emerson Sheik marcou os 2 gols e foi o cara da partida, na minha opinião. O que vocês acham? Emerson Sheik fez de tudo, né, naquele jogo. Arrumou briga. Cara, Literalmente entrou mordido, né? Literalmente entrou mordido o Emerson Sheik. Exato, literalmente. O Sheik, né, que a gente sempre vê o brasileiro caindo na provocação dos argentinos, e foi o contrário. O Sheik soube conduzir muito bem, né? Até esqueci aqui o nome do zagueiro do Boca Juniors, mas ele conduziu muito. Caruso, o grande Caruso. E o Sheik foi né? Mordeu a mão do Caruso ali lindamente, deixando o argentino muito, mas muito nervoso e enfurecido, e também já tinha feito um dos gols da final, então soube conduzir muito bem essa catimba, que é costume deles, inclusive, né? Sim. E na minha opinião, humilde opinião do Matheus, o Boca pipocou. O Boca pipocou pro Corinthians no Pacaembu, porque o Boca não tomou conhecimento do Corinthians. Não propôs o jogo, não atacou, não quis ir pra frente, como é a tradição do Boca, né? O Boca foi irreconhecível essa partida. E o Corinthians se aproveitou e já estava embalado e merecia mesmo ganhar esse título tão merecido, tão sonhado pela torcida e pelos dirigentes e restante de comissão do Corinthians. Que se tornou, né, o campeão invicto com 14 jogos, né? Se juntou e a gente pensando, né?
não, foi só o Corinthians campeão invicto. Tivemos mais campeões invicto. Mas claro Mas- que nenhum Mas o desses Corinthians times é que o vamos único falar com 14 agora, jogos. sim, nenhum time desses que vão falar agora que teve tantos jogos assim até chegar ao título invicto. Corinthians foi o campeão invicto com mais jogos, foi a campanha mais difícil de todas. Lista essa que temos, vamos passar aqui rapidinho, Rafa, por essa Vamos lá, lista? Matheus, você que é o homem das listas, né? Vamos lá. O Peñarol de 60, né? 1960, o Peñarol foi campeão invicto com 7 jogos. O Primeiro Santos campeão de Pelé, da Libertadores. sim. Santos de Pelé em 63, com 4 jogos, né? Por que 4 jogos, Rafa? Porque Estranho, né? o Santos foi campeão em 1962. Eu não sei se o amigo João Vitor se lembra, provavelmente não, mas ele foi campeão Com em certeza não. 1962 e já entrou na semifinal, né, do campeonato sul-americano. Da Mas Libertadores. aquele Santos de Pelé era difícil de perder, mesmo que tivesse 14 jogos também. Sim, com certeza. É porque era outro formato, né? Outros formatos, cada disputa Outros diferente, tempos. né? Às vezes não tinha tanto time assim. Era outras eras, né? Seguindo Sim. a lista aqui, o Independiente, em 64, também foi campeão invicto com 7 jogos. O Estudiantes foi bicampeão em 69 e 70, invicto, mais 4 jogos igual ao Santos de 63. 4 jogos em 69 e 4 jogos em 70. O Estudiantes foi campeão. E o último time que foi campeão invicto antes do Corinthians de 2012 foi o Boca em 1978, com 6 jogos a campanha do Boca naquele ano. Bom, passando por toda essa comemoração do Corinthians campeão em 2012 tal, a torcida já estava de bem com a vida com o time, o Tite deu uma folguinha para os jogadores e botou o time alternativo para terminar o Campeonato Brasileiro daquele ano. Campeonato aquele que o Rafa vai trazer um pouco para a gente. Como é que foi a campanha daquele campeonato, Rafa? Brasileirão Aquele 2012? campeonato, Matheus, aquele campeonato que o Corinthians perdeu para a equipe tricolor por 3-1, inclusive esse resultado de 3-1, de tomar 3 gols, foi o máximo em que o Corinthians perdeu naquela campanha de 2012, né? Aquela toda campanha. Uma campanha que, se o amigo João Vitor se lembra e o amigo Matheus se lembra, tomou apenas 4 gols na Libertadores. O Corinthians naquele campeonato trouxe nos seus 38 jogos uma campanha de 15 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, com 51 gols feitos e 39 contra. Amigo João Vitor, algum adendo? Amigo Matheus, algum adendo? Estou Um adendo Não, você falou do Corinthians, que era muito forte a zaga, né? O Chicão e o Leandro Castan estavam numa ótima fase. Eu lembro que o Leandro Castan era um grande zagueiro, né? Até porque tinha também o Ralf ali na sua cobertura, e o Ralf também sempre foi um grande volante da história do Corinthians. Eu peguei um adendo aqui, o Corinthians tinha um público muito alto na Libertadores. A média do Corinthians naquele ano foi de 37.500 pessoas nos jogos no Pacaembu. Perdendo apenas para Atlético Nacional, né? 40 mil torcedores eles colocavam. E a Universidade do Chile, que colocou 44.742 a média de público da Universidade do Chile. Mas o Corinthians lotava assim o Pacaembu todos os jogos. E a média de público do Corinthians é menor porque fez todos os jogos, né? Sim, isso é verdade. Sim. E com uma média de público dessa, não tem como um time não se animar e não se embalar num campeonato, né? Que o Rafa fez uma boa recordação, tomou apenas 4 gols na Libertadores de 14, para ver como a defesa do Tite, do esquadrão do Tite, era forte. Tomou 4 gols e fez 22 na campanha de 14 jogos do Corinthians, onde ganhou 8, empatou 6 e perdeu 0 jogos, consagrando assim o campeão invicto. O Rafa, ele deu uma lembrança, um adendo, que perdeu para o São Paulo, né, de 3-1, foi pela última rodada do Brasileirão daquele ano. O Corinthians,
que no fim de semana seguinte viajaria para o Japão, em 2012, né? Então o Corinthians já estava pensando mais no Mundial, mas não tira o mérito da vitória do São Paulo, né? Que foi um dos times que mais fez gols no Corinthians naquele ano de 2012, junto com o Botafogo, que ganhou por 3-1 também naquele mesmo Brasileirão de 2012. Eu quero trazer aqui a mesa dos amigos, desculpe de novo te cortar, Matheus, que aquela Libertadores foi o título mais importante da história do Corinthians, o penúltimo título conquistado na saudosa Maloca, no saudoso estádio Paulo Machado de Carvalho, né? Que depois o Corinthians teria a Arena Corinthians e ali o Pacaembu abrigou essa linda festa, né? Os deuses do futebol, se é que eles existem, cooperando de novo, amigo João Vitor, para uma bela história, né? Um belo roteiro. Uma bela história, uma bela história. O Corinthians no Pacaembu sempre foi emblemático, né? Sempre teve times emblemáticos, sempre teve bastante títulos. E o que eu achei legal aqui, gente, falando um pouco da tática do Corinthians daquele ano, era uma defesa bem segura, porque ela se defendia com Ralf e Paulinho também na cobertura dos dois zagueiros, Leandro Castan e Chicão. E também eles atacavam, eles deixavam o Ralf como cão de guarda ali e saía com quatro meios de campo. Tinha o Danilo, o Alex, o Paulinho e o Jorge Henrique na ponta. E o Emerson Sheik mais à frente. Então era um ataque, era uma forma que o Tite achou ali de colocar o time para jogar, que era um time que era bastante ofensivo, mas quando se recompunha muito bem com o Ralf e Paulinho na trinca ali, para fechar a defesa. E era muito legal ver esse time do Corinthians jogar. Sim, sim. Time esse que, após acabar aquele campeonato com o Brasileirão, né, encerrando-se o Campeonato Brasileiro, foi em busca do título mundial, o segundo título mundial do time no Japão, contando também, que é sempre bom lembrar, com o reforço de Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro não jogou aquela Libertadores 2012 e chegou para o Mundial do Japão em 2012. Sim. Chegando no Mundial de 2012, Corinthians enfrenta o Al-Ahly do Egito. Corinthians tem um jogo muito difícil, que é sempre bem difícil as estreias, né? As semifinais de mundiais de clubes, os times que, falando principalmente dos brasileiros, né, que nós acompanhamos mais, quando enfrentam esses times da Arábia, esses times mexicanos, sempre tem muita dificuldade. Times japoneses também, sempre tem muita dificuldade e nem sempre todos conseguem passar para a final. Jogo esse que o Corinthians ganhou de 1-0, né? Gol do Paulo Guerreiro. Vocês se lembram um pouco desse jogo? João, Rafa? Sim. O Guerreiro foi realmente a cereja do bolo ali, né? Esse jogo aí do Mundial foi um jogo assim que eu me lembro e recordo bastante, porque o time do Corinthians estava muito nervoso aquele jogo contra o Al-Ahly, né? Isso, o Al-Ahly. Tava muito nervoso contra o Al-Ahly. Mas, enfim, o Guerreiro foi a cereja do bolo daquele time, né? Jogando muito. Não sentiu a pressão, né? Realmente, porque fez os 2 gols do Corinthians na competição. E foi um grande adendo aí, o Guerreiro. Sim, passando do Al-Ahly, chegou na grande final contra o europeu, que é o que todo time sul-americano espera, né? Enfrentou os ingleses do Chelsea, os Blues, e jogo muito, muito difícil. O Corinthians jogou até que de igual para igual contra o Chelsea quando estava 0-0. Eis que o Corinthians consegue fazer o gol com o Guerreiro, uma jogada bem trabalhada. Uma jogada em que Danilo mostrou quase nada de nervosismo, né? Quase nada, pra chuveirar aquela bola lá pro Guerreiro, né? Corinthians, último campeão mundial brasileiro. Último brasileiro campeão mundial. Se não me engano, até o último sul-americano. Se eu tiver errado, os amigos me corrigem. Sim. Depois, até o europeu ganhou disparado da gente aí, nossos americanos, né? Sim, até o ano de 2020, onde estamos gravando esse podcast, foi o último campeão brasileiro mundial de clubes.
E depois que o Corinthians tomou esse gol, começou o massacre dos Blues, né, do Chelsea, onde o Cássio se destacou mais uma vez naquele ano, né, catando bola de tudo que é jeito. Teve uma defesa que eu me recordo bem, foi do Moses. Vocês lembram do nigeriano Victor Moses? Ele pegou uma bola na esquerda, trouxe para a direita e bateu colocadinho, cascatou com a ponta dos dedos e tirou para o escanteio. Eu acho que essa daí foi a defesa mais emblemática, na minha opinião, desse jogo aí do Corinthians no Mundial. A defesa de mão trocada foi uma defesa, uma linda defesa do Cássio, né? E só um adendo também, Matheus. O Corinthians colocou no estádio em Yokohama 40 mil torcedores. Foi uma grande invasão da fiel torcida que invadiu, né, o estádio em Yokohama, lotando e fazendo muito barulho pro Corinthians naquela decisão. Já que você trouxe esse dado aí de quantos mil, João Vitor, no 40 mil torcedores. 40 mil torcedores eram do Corinthians, né? Enquanto o estádio de Yokohama tinha 68 mil pessoas, 275. Ou seja, quase, né, o Corinthians amassando a torcida do Chelsea, porque não tem só o torcedor do Corinthians e só o torcedor do Chelsea, né? Sim. Muito japonês vai lá acompanhar os europeus, né? Com certeza. Sim. Então a torcida do Corinthians se tornou Yokohama o Pacaembu chinês, né? Pacaembu japonês, no caso. A torcida do Corinthians lá foi em massa, comeu muito sushi, muita yakisoba, torcendo pro Corinthians no estádio naquele jogo. Onde, finalmente, o jogo se acaba, o Corinthians se torna bicampeão mundial de clubes. Um marco histórico para todo o time brasileiro que consegue atingir uma marca dessa, não é? O que vocês acham disso? Com certeza. Com certeza. É uma marca a ser batida aí do Corinthians. E foi uma grande campanha, né? Não tem como negar. O Corinthians era um time muito bem montado pelo Tite. Era um time que jogava muito bem, né? E era um time que sabia jogar sem a bola nos pés também, se recompondo muito bem, né? Muita gente acha que é a retranca do Tite, mas igual meu grande amigo Rafinha falou no outro podcast, se vocês dêem uma olhada, que o importante é fazer gol, né? E não tomar. Sim, e o time fazia e não tomava, né? Sim, o time do Corinthians também tinha uma zaga muito consistente, não tomava gol. Zaga essa que trouxe ao esporte bretão Marquinhos, né? Que hoje é uma das estrelas do PSG. Aí a gente fala, pô, mas o Marquinhos não jogou no Corinthians. Mas como que vai jogar com Castan e Chicão jogando daquele jeito, né? Tomando só 4 gols na Libertadores. O Chicão, cara, o Chicão batia a falta muito bem, né? Também era emblemático aquele time, não tem como negar. O Chicão é um dos remanescentes, junto com o Douglas, eu não sei se tem outros, mas aí temos também o Jorge Henrique, da segunda divisão, né? Que jogaram na segunda divisão pela equipe do Corinthians. Muita idolatria aí desses jogadores do time, né? Da Zona Leste de São Paulo. Querida Zona Leste. A minha Zona Leste. Querida ZL. Grande ZL. E terminando agora, esse foi o time do Corinthians, campeão mundial e da Libertadores 2012. Vamos ouvir o hino do Corinthians agora para a torcida, para a galera que está nos acompanhando nesse podcast. Vamos ouvir? Toca o hino aí, editor. Toca o hino. Vamos que vamos. E daqui a pouco a gente volta. Tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro. És do Brasil, o clube mais brasileiro. Todo poderoso timão.
Bom, voltamos agora após ouvir esse belo hino do Corinthians. E, como sempre, de lei, a gente traz nesse segundo bloco os jogadores marcantes de cada um que está aqui participando hoje. Começamos agora com o Rafa, né? Ô, Rafa, que jogador foi, pra você, na sua opinião, o seu favorito, o jogador que mais te marcou nesse time do Corinthians, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, na verdade, e Mundial de 2012? Matheus, eu fiquei em dúvida entre muitos jogadores, porque aquela campanha do Corinthians foi realmente pra ficar na história. Mas eu vou trazer o destaque do Emerson Sheik. O Emerson Sheik, que, como o apelido já denuncia, né, fez toda a sua carreira no mundo árabe, depois voltou ao Flamengo, Fluminense. O Emerson Sheik, que começou no rival São Paulo, né, foi acusado de gato, muita coisa, tem uma história muito legal. O Emerson Sheik até a coroação com o título da Libertadores, fazendo os 2 gols no Pacaembu, né? O Emerson, que, como o nosso querido João Vitor falou, foi o mais argentino dos brasileiros naquela final, né? E o Emerson Sheik, para mim, é o destaque. Sim. E você, João? Qual é o seu jogador favorito, o jogador que mais te marcou naquela campanha? Bom, o jogador que mais me marcou naquela campanha foi o Alex, cara. O Alex foi um grande jogador. Naquela passagem pelo Corinthians, ele fez 55 jogos, né? Com 27 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Ele marcou 9 gols e foi um grande jogador daquela campanha do Corinthians, né? E só um adendo também, ele já tinha sido campeão da Libertadores pelo Internacional de Porto Alegre. Então foi bem bacana o Alex, né? Ele, pra mim, era um grande jogador, estava muito bem. E ele veio no Corinthians, veio, né, de fora pro Corinthians, né, do Spartak, no dia 13 de maio de 2011, né? E foi um grande jogador. A estreia dele aconteceu no mês da contratação, né? Numa vitória de 1-0 sobre o Bahia, no dia 29 de junho, no estádio Pituaçu. E o primeiro gol dele foi uma cobrança de pênalti no dia 7 de agosto, em um empate por 1-1 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então ele era um cara muito, né, fazia bastante gol, um grande destaque. E para mim esse foi um grande jogador do Corinthians. E para você, Matheus, vou passar a bola para você. Quem foi o seu destaque daquele esquadrão mortal do Tite? Olha, para mim, na minha opinião, não tinha como ficar de fora. É o grande Cássio, né? Foi o goleirão daquele ano do Corinthians. O Cássio, ele, muito bom, muito bem lembrado durante o programa, pelo João, que ele começou na Libertadores pelo Corinthians nas oitavas de final, ele não pegou a fase de grupo. Então ele, com 2-3 meses de Libertadores jogando, ele já foi campeão, para você ver como a estrela de um grande goleiro, ela brilha sempre com destaque. E o Cássio, que foi que mais para frente, né, nesses jogos de Libertadores, como nós já comentamos, teve grandes defesas contra o Diego Souza, e os demais jogos até o fim da Libertadores, e no Mundial, no jogo contra o Chelsea, ele teve uma campanha, uma atuação excepcional que vem brilhando até esse ano, 2020. Ele continua lá e continuou ganhando muitos títulos após esse ano de 2012, que foi o pontapé inicial para sua grande campanha, para sua grande história, que, para mim, é um dos maiores ídolos da história do clube. Da história recente do clube. Como disse o João Vitor, só uma pincelada rapidinho, uma coisa que eu pensei aqui agora, o Alex foi campeão em 2006 pelo Inter, vencendo o Danilo, que jogava no São Paulo em 2005 e tinha sido campeão em 2005 pela equipe tricolor. Sabia pouco de final de Libertadores esse elenco do Corinthians, hein? Era um elenco bastante experiente, né? Elenco bem experiente, bem veterano, bem carrancudo, e para vocês verem como o mundo do futebol é pequeno, né? Ora, um é adversário do outro, outrora ambos jogam juntos e ganham títulos juntos, e o futebol é bom e todo mundo gosta, e nós gostamos por causa disso, porque o futebol nos dá emoção, nos dá debate, nos dá assunto e nos dá muito Danone, muita resenha e muita zoeira, que é o lema do nosso canal. Com certeza. Muita cerveja. Principalmente cerveja.
Cerveja E é estamos que tá encerrando. parada, né? Tá parada. Sim. A gente tem que tomar mais cerveja depois da Depois dessa fase epidemia. aí difícil. E vamos encerrando agora. Agradeço de coração o Rafa e o João, por participar desse programa do Corinthians. E muito obrigado mesmo a vocês. E espero encontrar vocês num próximo programa, no próximo podcast, trazendo muito mais times históricos e muito mais resenha. Obrigado, Rafa. Obrigado, João. Muito obrigado, Matheus. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a você que escutou, que ouve aí, que acompanha a gente. Eu fico muito feliz de estar hoje, como a gente falou no começo, com o time completo, né, gente? A partir de agora, nós três fazendo parte dessa história do futebol. É muito bom fazer parte da história do futebol. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Rafa, pela moral. E agora estamos aqui, nós iremos fazer muitos podcasts importantes de times lendários e o time completo da gente, que a galera sempre gostou e sempre vai gostar desse elenco maravilhoso, que é o nosso do Futebol Danone Resenha. Valeu, É isso, galera. pessoal. Até Valeu. a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.